Game of Thrones sempre apresentou pra gente uma história complexa, cheia de personagens, reviravoltas, tramas políticas intensas e muitos conflitos. Porém, aos poucos, algumas decisões feitas pelos roteiristas e pelos produtores acabaram minando essa complexidade da série e foram deixando a história cada vez mais frágil e sem muito sentido. Um exemplo disso é tudo que a gente viu na 7ª e na 8ª temporada, que foram, em grande parte, consequências de más decisões tomadas ao longo de toda a série. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos discutir algumas dessas decisões ruins que foram tomadas pelos D&D e pelos roteiristas, que prejudicaram muito Game of Thrones e se tornaram alguns dos maiores erros de toda a série. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Número 1. Excluir a Arianne Martell do Arco de Dorne. Bom, para esse vídeo eu quero me concentrar em algumas das decisões dos produtores dos D&D e não em decisões dos personagens em si. E a gente sabe que o Arco de Dorne foi talvez o pior arco de toda Game of Thrones, o mais mal explorado, o mais simplificado e o que ficou mais absurdo no final da série. Lá na 6ª temporada, eles destruíram completamente o Arco de Dorne, que já não era grande coisa, e na 7ª e na 8ª temporadas, assim, foi só o raspo do tacho, assim, o Arco de Dorne, coitado. E na minha opinião, um dos erros dos D&D, que acabaram culminando nessa precarização do Arco de Dorne, nessa simplificação, foi o corte da Arianne Martell. A Arianne Martell nos livros é uma personagem que a gente só conhece em O Festim dos Corvos, ou seja, no 4º livro. Então, de fato, ela é uma personagem que a gente conhece mais essa parte final da história. Mas não é porque ela aparece só mais pro final que ela não seja extremamente importante. Inclusive, isso é uma coisa que eu defendo. Muita gente diz que o Jovem Griff, por exemplo, também não é tão importante porque ele não foi mostrado em Game of Thrones. Gente, se o George R. R. Martin colocou o personagem no livro, ele é importante pra história, simples assim. Ainda mais personagens como a Arianne e como o Jovem Griff, que tem ponto de vista. No caso, a Arianne tem ponto de vista próprio e o Jovem Griff a gente vê através do Jon Connington. Mas são personagens extremamente relevantes para a história, não dá pra dizer que não, senão o George R. R. Martin não teria colocado eles lá. E eu acho que cortar a Arianne Martell do Arco de Dorne não só excluiu da série uma personagem que tem uma personalidade muito interessante e que contribui para o andamento da obra, como é através da Arianne nos livros que a gente vê o Arco de Dorne se desenrolar, as tramas políticas do Doran Martell, quais são as intenções reais dele, a própria Arianne tentando dar um golpe de estado a partir da Myrcella e depois se aliando ao Doran e começando a perceber qual que é realmente a intenção dele para se vingar dos Lannisters, a questão dos acordos feitos entre os Martell e os Targaryen, a ideia de que a Arianne deveria casar com o Viserys Targaryen e depois o Quentyn Martell que deveria casar com a Daenerys. Então, tirar a Arianne Martell, talvez da 4ª, da 5ª temporada, já foi uma decisão que mostrava que os D&D já queriam se livrar de Dorne o quanto antes e que eles não valorizavam esse arco como sendo importante. Sendo que nos livros, não só a Arianne é essa figura que ajuda a gente a entender como Dorne funciona e como as políticas de Dorne são diferentes, o que por si só já deixa a história muito mais rica, como também a Arianne pode se tornar uma das rainhas de Westeros, porque tudo indica que ela vai se casar com o Jovem Griff e ela, junto com o Jovem Griff, devem conquistar Porto Real da Cersei e podem ser sim rei e rainha de Westeros, do Trono de Ferro, pelo menos por um tempo até que a Daenerys chegue para acabar com os dois. Mas a Arianne é uma personagem importante e de fato ela se conecta com o arco do Jovem Griff, então excluir a Arianne já envolvia de certa forma excluir o Jovem Griff, é uma personagem interessante a menos. Então pra mim, cortar a Arianne, cortar a Senhora Coração de Pedra, eu acho que é uma decisão que talvez não tenha afetado tanto a história, porque a gente também não consegue ver qual que é a importância da Catelyn Stark renascida nos livros. Ainda é algo em aberto, é uma personagem interessante, mas é algo que a gente não consegue ver para onde que vai levar essa Catelyn Stark renascida. Ela parece ser um complemento para a história. Agora, a Arianne é uma personagem extremamente importante, então cortar ela trouxe sim muitos impactos para a narrativa e já mostrava esse desejo dos D&D de simplificar a história o máximo possível nessa reta final, a partir da 5ª temporada. 2. Não abordar melhor a questão da loucura Targaryen. Bom, para mim, outro grande problema de decisão que os D&D tiveram, os roteiristas tiveram durante a série e que culminou em problemas no final, foi o fato de que eles não abordaram direito a questão da loucura Targaryen. Eu até sei e até lembro que existem algumas citações, algumas conversas da Daenerys com o Sir Varys, estando com o Tyrion, sobre essa questão do pai dela ser louco e blá blá blá. Mas toda a história da dinastia Targaryen, primeiro que é uma história muito mais de decadência do que de ascensão. A gente vê muito mais a parte de decadência
decadência dos Targaryen e de como a família foi tendo problemas. A própria história da Dança dos Dragões, que é o auge da casa Targaryen, já mostra uma história de decadência. Dá pra dizer até que o Aegon foi o ápice da glória dos Targaryen, porque o reinado do Aenys e do Maegor já é decadente. Daí tem um retorno à glória com o Jaehaerys, e daí o reinado do Viserys já é o caos. Então a história Targaryen é uma história de decadência. E muito dos problemas dos Targaryen é esses dilemas que eles têm com o poder. Não só com a loucura, mas com a perda dos dragões, com a relação com a magia. A gente vai vendo na história de vários personagens da casa Targaryen o quanto é difícil para eles lidar com essa queda de influência. Então o próprio Egg, o Aegon V, com o Solar Estival, fez um ritual mágico que tirou a vida dele e dos seus filhos, tentando trazer os dragões de volta, porque ele queria os dragões para refazer o reino conforme a sua vontade. O Aerys era maluco também. O próprio Rhaegar talvez fosse muito viciado em profecias que talvez ele nem compreendesse direito. Então, os Targaryen tinham uma relação difícil com o poder, com a magia, e isso levava alguns deles a loucuras ou a decisões muito ruins. E se a série tivesse conseguido trabalhar isso desde o começo, talvez ali desde a terceira temporada, trabalhar melhor esses dilemas da Daenerys em relação a herança que ela tem da família dela. Então, de ser uma herança muito poderosa dos dragões, da magia, do sangue de Valíria, da conquista dos Sete Reinos, mas também ser essa herança do Rei Louco, dos rituais que deram errado, dos casos de incesto e por aí vai. Se tivesse sido trabalhado melhor esse subtexto dentro da trama, talvez... Primeiro que eu acho que a gente nem teria chegado naquele final da Daenerys queimando Porto Real de uma forma tão inusitada. Acho que já teria sido outra conclusão, ou pelo menos um contexto muito diferente para a conclusão da Daenerys. Mas mesmo que a gente chegasse naquela mesma cena da Daenerys queimando Porto Real, ouvindo os sinos da Cersei, a gente iria entender melhor, né? Porque teria sido trabalhado melhor a questão da Daenerys. Porque muita gente diz que a Daenerys sempre deu sinais que era louca na série. É uma grande mentira. A Daenerys dava os sinais dela, talvez, de crueldade. O que também é um problema, porque nos livros a Daenerys toma decisões muito ruins, decisões muitas vezes cruéis, mas que ela sofre as consequências por essas decisões e a gente vê ela pensando no que ela tá fazendo, se arrependendo, tentando abordar outros caminhos, coisa que em momento nenhum eles abordam na série, porque para abordar Daenerys revendo as suas ações, eles precisariam colocar que ela tomou ações erradas. E basicamente da terceira até a sexta temporada a gente não vê a Daenerys errando, porque ela virou um ícone, ela virou essa personagem favorita dos fãs. Mesmo problema com a Rhaenyra, não pode mostrar a personagem cometendo erros. E nos livros a Daenerys comete erros, aprende com esses erros e muda os caminhos. E às vezes volta e comete outro erro, toma uma porrada da vida de novo, precisa reaprender. Os personagens evoluem de uma forma muito mais natural nos livros. Mas eu acho que se eles tivessem abordado não só os dilemas pessoais da Daenerys, mas em especial essa questão da loucura, a gente teria ido para outro final. E a gente teria ido também para um final em que a Daenerys poderia até surtar, tomar alguma decisão como queimar Porto Real, talvez num outro contexto, mas seria mais compreensível. E também, na minha opinião, teria evitado, se houvesse mais essa discussão sobre o lore dos Targaryen e sobre essa decadência da dinastia, também evitaria essa exaltação exagerada que a gente tem dos Targaryen por parte de alguns fãs da série. Enfim. E bom, eu tô aqui no vídeo falando sobre os grandes erros de Game of Thrones, mas erro mesmo vai ser seu se você deixar passar as promoções da Black Insider. Aqui no canal você pode ver que nos meus vídeos ou eu tô usando uma camiseta totalmente amarrotada ou eu tô usando Insider. Isso porque as peças da Insider facilitam muito minha vida, já que elas desamassam no corpo, e eu já tenho até mesmo algumas camisetas para poder ficar variando de um vídeo pro outro, até porque eu sou louco por conforto e isso combina muito bem com as peças da Insider. Na verdade, no verão não tem nada melhor do que você usar uma roupa que não fica grudando em você por conta do suor, ou que fica com aquele cheiro que não sai de tu nem com reza braba. E as peças da Insider, além de serem confortáveis, são anti-odor e elas são feitas com uma boa tecnologia, então o tecido delas é bastante fresquinho também. E se você quer aproveitar, esse é o melhor momento para você comprar na Insider, já que a gente tá no mês da Black Insider. E usando o cupom aqui do canal, você já garante 15% de desconto, e se você combinar o cupom com os descontos que já estão no site, você pode chegar num total de até 40% de descontos nas suas compras. Então não perde mais essa oportunidade e vai conferir o site da Insider. E ó, minha dica pessoal é para você ver a aba de kits, que tem vários kits de peças com preço muito bacana para você aproveitar, e tem tanto para roupas femininas quanto para as roupas masculinas.
e tanto o meu cupom quanto o link para o site da Insider vai estar aqui na descrição desse vídeo. 3. Não se aprofundar no dilema do Azor Ahai e na magia da história. Bom, já que estamos falando justamente sobre esse lado também dos Targaryen, da loucura e da magia, acho que a série também errou muito e foi uma grande decisão em não se aprofundar melhor em todo o arco mágico da série. A gente sabe que os D&D falaram em algumas entrevistas que eles não gostavam da parte mágica da série, achavam que o público não gostava, que o público queria saber da política, das traições, e por isso eles deliberadamente cortaram parte dos arcos mágicos no final da série. Na minha opinião, isso é ridículo, já que 2 carros-chefes de Game of Thrones sempre foram a Longa Noite, os White Walkers e os Dragões. Então, dizer que o público não gostava da magia da série é completamente besta, mas enfim. Só que não só a gente tem esse lado mágico da série, como o que eles cortaram foi muito importante também, pra gente compreender melhor alguns arcos. Por exemplo, a Daenerys tem várias visões. Tanto as profecias que a Daenerys vê na Casa dos Imortais, que eles mantiveram na série, são muito mais aprofundadas nos livros, e ela vê muito mais coisas. Inclusive questões que se tornam dilemas importantes pra ela. Então ela sonha com o Rhaegar, falando sobre as 3 cabeças do dragão. Ela sonha com os Imortais profetizando que ela vai ser traída 3 vezes, o que já aumenta essa neurose que a Daenerys vai sentindo durante a vida, porque ela acha que ela vai ser traída pelas pessoas que ela ama. Ela vê a questão da Porta Vermelha, que é um dilema que ela tem da Daenerys querer voltar para essa infância e viver uma vida pacífica, ao mesmo tempo que ela quer ser essa conquistadora, rainha de tudo. Mas não só a Daenerys, como por exemplo, todos os Starks têm sonhos e visões, todos os Starks têm sonhos de lobos, todos eles têm conexões com seus lobos. E a gente sabe que a HBO também foi se livrando dos Starks, né? O Rickon, por exemplo, foi totalmente chutado da história e foi se livrando dos lobos, mas os Starks têm conexões com esses lobos. A própria história da Sansa, dela ser tão distante da família, tem uma relação com o fato da loba dela ter sido a loba que foi assassinada, então ela perde essa conexão com a casa. Então tem vários nuances da história que são importantes, e até coisas maiores. A própria questão da profecia do Azor Ahai, que é muito difundida na história. A gente tem outros profetas que falam sobre o príncipe que foi prometido, sobre o que isso pode significar ou não dentro da história, sobre como essa é uma lenda que vem de Ashai, que fala de Essos, porque a Longa Noite foi algo global. Então provavelmente teria muitas interpretações diferentes de quem poderia ser o Azor Ahai. E a série às vezes até pincela isso, mas muito mais ignora esses arcos no final, porque nunca realmente quis se envolver de fato com esse lado mais mágico da narrativa. E também isso reflete em um personagem muito importante, que é o Euron Greyjoy, que nos livros tem se tornado o grande antagonista da história, mas que na série virou meio que o cachorrinho da Cersei e um personagem muito mais fraco dentro de Game of Thrones, porque nos livros ele tem um lado mágico muito forte, ele faz rituais mágicos, ele é um cara que teve uma das teorias dos fãs de que ele teve uma experiência parecida com a do Bran quando ele era criança, mas ele foi rejeitado pelo Corvo de 3 Olhos, então ele passou a vida inteira buscando por forças mágicas para compensar essa perda que ele teve de não ter sido escolhido como um vidente verde. Então ele é totalmente pirado da cabeça, mas ele faz rituais mágicos, e nos livros ele termina tentando fazer uma batalha para fazer um grande sacrifício ao Deus Afogado para acordar Krakens das profundezas. Então ele é um personagem totalmente maluco da cabeça, muito interessante nos livros, e na série se tornou um vilãozinho qualquer, genérico, porque a série não se aprofundou no lado mágico dos dilemas do Euron, que são muito mais interessantes. E acho que todos os personagens perdem com isso. O Jon Snow também tem as suas visões, ele também sonha com a Longa Noite, e até o próprio fato talvez de terem centralizado a Longa Noite na figura do Rei da Noite, para talvez ter um final mais fácil de como os vivos lidaram com os mortos. Se a gente parar pra pensar, a série fez a Longa Noite se resolver super rápido, criou toda aquela expectativa e depois resolveu super rápido, porque eles não valorizavam a magia da história. Se eles valorizassem a magia da história, primeiro teria sido resolvido o arco da Cersei de Porto Real, e depois teria sido a última coisa a ser resolvida da série, o arco da Longa Noite, que teria sido muito mais importante, muito melhor explorado. Mas o fato dos D&D nunca terem valorizado a magia na história e aos poucos terem escanteado a magia da história, levou eles àquela Longa Noite fajuta, que na verdade foi a curta noite, né, de um episódio só, que basicamente não teve impacto no final das contas para a narrativa. Meio que percebam que a longa Noite é a coisa mais importante da série o tempo todo, aí ela acontece no episódio 3 da 8ª temporada, e depois parece que nem mudou nada, parece que nada aconteceu de fato no episódio 4, então é bem ridículo. 4.
ter medo de vilanizar o Tyrion. Bom, nos livros, o Tyrion, quando ele sai da prisão, também liberto pelo Jaime, o Jaime conta pra ele que aquela história da primeira esposa do Tyrion, da Tisha, era toda a verdade. No sentido de que a Tisha realmente era uma camponesa que tinha se apaixonado pelo Tyrion, tinha casado com o Tyrion por amor e que o Tywin inventou aquela história de ela ser prostituta, pro Tyrion se livrar dela, porque ele não queria um filho dele casado com uma menina qualquer. E o Jaime foi obrigado pelo pai a participar dessa mentira e falar que era uma invenção dele, que ele que tinha contratado a Tisha pra tirar a virgindade do Tyrion. Ou seja, é uma história verdadeira que se torna mentira, e aí o Tyrion descobre depois que a mentira na verdade era a verdade. É bem confuso, mas enfim. O ponto importante é que nos livros, quando o Jaime liberta o Tyrion, o Jaime conta a verdade sobre a Tisha pro Tyrion, e aí o Tyrion fica muito possesso. Ele rompe relações com o Jaime, conta pro Jaime que a Cersei traía ele com o Lancel e com vários outros caras, e eventualmente isso vai fazer com que o Jaime rompa com a Cersei também. E é justamente o Tyrion saber a verdade sobre a Tisha que faz o Tyrion ir até o quarto do pai e matar o Tyrion Lannister. E depois o Tyrion fica completamente sem rumo, ele fica um personagem muito mais misógino nos livros e querendo a todo custo se tornar um vilão. A grande verdade é que o Tyrion nunca consegue realmente ser esse vilão que ele quer ser. Ele basicamente considera que se as pessoas acham que eu sou um monstro, eu vou ser um monstro. E até o George R. R. Martin disse que a história do Tyrion é a história de um vilão, mas ele ainda não se tornou esse vilão de fato, e existe muitas dúvidas entre os fãs se ele vai conseguir se tornar esse vilão no final das contas. Mas ele fica um personagem bem mais cruel, tentando realmente agir com mais maldade, com mais frieza, e isso é importante pro arco dele, né? Então a gente vê o Tyrion caminhando até Meereen e ele tomando decisões pra tentar ser esse monstro que vai voltar pra Westeros pra se vingar da sua família. Ele quer matar a Cersei, ele quer matar o Jaime, por aí vai. Enquanto isso, o Jaime em Porto Real, na verdade o Jaime em Westeros, ele rompe com a Cersei. Então quando a Cersei é presa pela Fé do Sete, ela manda uma carta pedindo pro Jaime lutar por ela, e ele simplesmente queima a carta e foge com a Brienne. Então aquele final que a gente teve em Game of Thrones, do Tyrion tentando conciliar as coisas com a sua família, do Jaime voltando pra Cersei, morrendo juntinhos, e o Tyrion achando os corpos deles no castelo e chorando, não vai acontecer isso nos livros de jeito nenhum, porque os três Lannisters estão rompidos, né? Os laços entre os três irmãos estão rompidos entre eles, então eles não se gostam mais. Talvez ainda exista uma conciliação do Tyrion com o Jaime, mas do Jaime com a Cersei não vejo acontecendo, e as narrativas deles vão para caminhos completamente diferentes do que a gente viu na série por conta desse rompimento, por conta dessa vilanização do Tyrion. E se a gente assiste Game of Thrones, o Tyrion fica completamente perdido após a morte do Tywin, porque os D&D se recusaram a seguir com o Tyrion com o caminho dos livros, onde ele se torna um vilão, só que ao mesmo tempo também não souberam o que fazer com ele. E especialmente na sexta, na sétima temporada, que o Tyrion vira o conselheiro da Daenerys, ele também fica completamente perdido, tomando decisões ruins, porque a série tenta colocar que o Tyrion é esse cara dividido entre servir a Daenerys, que ele acha que é o melhor pro reino, mas também querer ajudar a família dele a se redimir de alguma forma. Isso não existe nos livros, porque o Tyrion rompeu completamente com os Lannisters. E como os D&D se recusaram a vilanizar o Tyrion, eles não conseguiram seguir pelo mesmo caminho dos livros, mas também não conseguiram criar um caminho melhor pro Tyrion na série. Lembram que inclusive no final da sétima temporada, a temporada termina, se eu não me engano, com o Jon Snow e a Daenerys se unindo romanticamente, e o Tyrion olhando pro quarto dos dois com uma cara meio cruel. Isso não dá em nada, né, na oitava temporada, tipo, não tem nenhum desenvolvimento a partir disso, do Tyrion não achar bom a união do Jon com a Daenerys, porque simplesmente eles não tinham o que fazer com o Tyrion. Então, eles até tentaram criar ali uma animosidade entre o Jon, Daenerys e Tyrion, mas não conseguiram levar isso pra frente, porque eles não sabiam o que fazer com o personagem. 5. Simplificar o arco de retomada do norte. Um dos arcos mais interessantes do momento atual da história é o arco de Winterfell, também chamado pelos fãs de Nó de Winterfell. Nele, a gente tem a Casa Bolton, que está dominando Winterfell com o apoio da Casa Frey, e a gente tem o Stannis, que cercou Winterfell no meio de uma nevasca. O Stannis está numa posição vulnerável, mas ele tem apoio de algumas casas do norte que também querem se vingar dos Bolton. E ele tem os irmãos Greyjoy sob seu domínio também, o que é uma vantagem estratégica para ele. Ao mesmo tempo, a gente tem a Sansa, que tá num arco de talvez se casar com o herdeiro do Vale de Arryn, e o Mindinho quer usar a Sansa para retomar o Winterfell. A gente tem também a Casa Manderly enviando Davos para uma ilha chamada Discagos para retomar
o menino Rickon, e junto com o Stannis, deles retomarem o Winterfell e a Casa Manderly apoiar o Stannis para colocar o Rickon como herdeiro de Winterfell. A gente tem a esposa do Robb Stark, que não morreu no Casamento Vermelho e que pode estar grávida de um herdeiro do Robb, e a gente tem o Jon Snow, que tenta usar a Patrulha da Noite e os Selvagens para retomar o Winterfell também. Na série, o que eles fizeram? Simplesmente se livraram do Stannis o mais rápido possível e colocaram o Jon para retomar o Winterfell. Nos livros é tudo muito mais complexo, existem muito mais camadas entre os personagens e é muito mais interessante todo o arco e toda a história que a gente vê dos personagens. Provavelmente nos livros eu diria que tem uma chance muito grande do Rickon ser o herdeiro de Winterfell, dele não morrer, porque eu não vejo George R. R. Martin descartando o Rickon igual o Game of Thrones fez. Então talvez o Jon, o Stannis morra lutando no Winterfell para retomar o castelo, mas dê pro Rickon ser colocado no trono de Winterfell. Talvez o Rickon case ou com uma das herdeiras dos Manderly, que apoiou o menino, ou até mesmo com a princesa Shireen. O Stannis manda contratar mercenários e diz para esses mercenários, caso ele morra em batalha, eles continuarem apoiando a pretensão da Shireen ao Trono de Ferro. Então o Rickon poderia casar com a Shireen e retomar o norte em nome do Stannis, e aí o norte ser colocado para lutar em nome da Shireen na Guerra dos Cinco Reis, ou até na Guerra das Cinco Rainhas, que dizem que pode acontecer no futuro dos livros. A gente tem o Jon, que talvez possa servir como regente do norte, e ainda pode ser que a Sansa deu um cabo no mindinho no Vale de Arryn e use as forças dos Cavaleiros do Vale também para apoiar o norte. É uma situação totalmente diferente do que a gente viu em Game of Thrones. Inclusive, nos livros, não é a Sansa que casa com o Ramsay, e sim a amiga da Sansa, a Jeyne Poole, que tá fingindo ser a Arya Stark. Ou seja, é um imbróglio totalmente diferente, muito mais complexo, com muito mais camadas, e de novo, o George R. R. Martin não tem as mesmas intenções de se livrar dos personagens, igual Game of Thrones fez. Simplificar o arco do norte foi ridículo na série, porque a gente vê o Jon Snow retomando o norte, aí ele é declarado rei do norte, mas sei lá, no episódio 3 da 7ª temporada, ele já dobra o joelho pra Daenerys. Ou seja, o que adiantou o Jon Snow ser rei do norte? Qual que foi o ponto dele ser rei do norte? Nada. E ninguém questiona ele ter saído da Patrulha da Noite, ninguém questiona ele ser um bastardo. Os arcos são muito fracos, sabe? Os argumentos para as decisões que os personagens tomam são muito fracos. E a gente vê que não serve pra nada. O Jon Snow ser rei do norte? Nada, porque ele simplesmente dobrou o joelho pra Daenerys pouco tempo depois. Então, e ainda assim, pro arco da Daenerys e do Jon virar uma disputa dos dois, porque o Jon era herdeiro legítimo do Trono de Ferro, o que também não faz nenhum sentido. Então, simplificar o arco da retomada do norte e até se livrar do Stannis, o que também prejudica o personagem, porque nos livros é muito improvável que o Stannis queime a Shireen, ele não tá nem com a Shireen naquele momento, nem com a Melisandre ele tá, então é muito provável que ele morra sem rever a Shireen ou a Melisandre. Então simplificar esse arco foi simplificar uma parte muito importante da história e que faz com que a política de Westeros fique muito mais tosca, o que abriu caminho para que no final dos livros o Bran virasse rei, a Sansa pedisse pro norte ser independente e todo mundo aceitasse, o Bron virasse o senhor da Campina, assim, umas coisas ridículas, parece que eles riam na cara de Game of Thrones, queriam realmente fazer o final mais idiota possível, e parte disso começa em decisões como simplificar o arco do norte. Eu entendo que precisava de alguma simplificação, porque a série precisa resumir algumas coisas e tem questões de orçamento, de atores que precisam ser mais simples, mas de novo, se a gente tivesse 10 temporadas em Game of Thrones ao invés de 8, será que não dava tempo de trabalhar melhor o arco do norte? Eu acho que sim, acho que seria muito mais interessante e os fãs iriam gostar que isso acontecesse. E a HBO também, porque ela ia ganhar mais dinheiro, mas de novo, os D&D preferiram simplificar tudo. 6. Não se aprofundar na essência da história da Arya Stark. Isso aqui também envolve um pouco o norte, mas mais focado para Arya Stark. Nos livros, todo o arco da Arya é sobre a identidade dela. Ela fica o tempo todo mudando de nomes, mudando de identidade para poder sobreviver e se proteger. Então, ela começa como Arya Stark, mas logo vira o Arya, o menininho que tá junto com a Patrulha da Noite. Depois, ela vira a Doninha. Depois, ela vira uma rata cinzenta em Harrenhal. Depois, ela vira um fantasma. E assim por diante. A Arya fica o tempo todo do arco dela na história, mudando de nomes, porque é a história dela sobre essa identidade, sobre ela ser ou não ser a Arya Stark. Não à toa, quando ela chega na casa do Preto e do Branco, esse é o grande plot dela, porque ali os homens sem rosto não têm uma identidade definida, eles são ninguém. Mas em vez da história trabalhar isso e trabalhar as nuances também em Game of Thrones sobre a identidade da Arya, sobre quem ela acredita ou não ser, ou sobre qual é o valor dela ser Stark, e até mesmo essa ligação que ela tem, por exemplo, com a loba dela, Nymeria, com quem ela continua sonhando e tendo sonhos de lobo, em Game of Thrones eles simplesmente decidiram que a Arya ia ser uma super assassina. Em momento nenhum dos livros, a Arya se torna uma super assassina. E o
arco dela com a Casa do Preto e do Branco não foi concluído, mas não há nenhum caminho, nenhum argumento para que a Arya vire a super assassina que ela virou em Game of Thrones. A Arya em Game of Thrones, inclusive, eu acho que não dá pra dizer que ela não ficou, sei lá, 3 meses na Casa do Preto e do Branco, 6 meses no máximo, e ela já sai da Casa do Preto e do Branco conseguindo matar toda a família Frey, que inclusive não tem nenhuma consequência a morte de toda a casa Frey. Depois ela já se torna uma guerreira tão eficiente, tão boa quanto a Brienne, que passou a vida inteira lutando e treinando, e a Arya que treinou menos de um ano com o Ciri e o Forel, e depois mais 6 meses na Casa do Preto e do Branco, já é do mesmo nível que a Brienne, e a Arya vira essa super assassina que troca de rosto o tempo todo, não tem nenhuma consequência dela sair da Casa do Preto e do Branco, ao mesmo tempo que ela consegue matar o Rei da Noite, passar por todos os White Walkers, que são seres místicos, e ninguém vê ela passando. Ou seja, eles simplesmente transformaram a Arya numa Power Rangers, porque eles não quiseram, de novo, se aprofundar nos dilemas morais da história da personagem, que é sobre qual é a identidade da Arya. E depois de matar o Rei da Noite, a Arya também fica completamente sem propósito na história. E eu diria que até na 7ª, na 6ª temporada, ela também não tem um grande arco, né? Na 6ª temporada, o arco dela na Casa do Preto e do Branco é ridículo, né? Eles ainda esboçam um pouco esses dilemas sobre ela não querer abandonar completamente a identidade dela da Arya Stark, mas também fazem isso de uma maneira muito boba, né? Com a Arya sendo esfaqueada e sobrevivendo, e aquela peça de teatro que a Arya se envolve com a atriz, enfim, tudo muito bobo. Na 7ª temporada é uma rixa de irmãs da Arya com a Sansa, que também poderia ser resolvida de uma forma muito mais inteligente do que eles fizeram na série. Parece que eles só quiseram criar aquele arco das intrigas dos irmãos Stark, para que no final a gente tivesse um grande plot twist e a Arya matasse o Mindinho, meu Deus do céu, que legal. Eu sei que o pessoal gosta, mas enfim, eu acho todo o contexto muito bobo. Mais uma vez, porque eles não quiseram se aprofundar de verdade nos dilemas da Arya. É como essa pessoa que não tem um lugar no mundo, porque ela viu tanta coisa. E nos livros a Arya é usada para mostrar os horrores da guerra, como a guerra é cruel, como a guerra é violenta, como as pessoas comuns são as que mais sofrem quando os nobres lutam o jogo dos tronos. E ela se perde completamente e começa a ficar também uma menina muito cruel, porque ela tá tentando sobreviver com esse mundo e responder a esse mundo que é tão cruel com ela e com todos ao redor dela. Então, provavelmente no final, o arco da Arya nos livros também vai ser entre ela se manter Arya Stark ou ela se tornar uma assassina sem rosto e se tornar ninguém, como foi pincelado em Game of Thrones, mas provavelmente ela retomar esse caminho dela como Arya Stark vai ser muito penoso. Ela vai precisar se reencontrar de muitas formas com ela mesma e com a ancestralidade dela, por assim dizer, para ela poder voltar a ser Arya Stark, porque ela viu e viveu muita coisa, isso transformou ela. E dificilmente ela vai ser uma Power Rangers, igual foi em Game of Thrones. 7. Não valorizar o papel de subtramas. E por fim, eu acho que é algo que eu já falei um pouco em todos os tópicos aqui, mas é o quanto Game of Thrones, conforme a história foi passando, quis simplificar as coisas. O que de certa forma seria normal até numa história que está indo pro final, e faz sentido simplificar algumas coisas, mas o ponto todo é que Game of Thrones quis simplificar as coisas da forma mais abrupta possível. Gente, a gente precisa lembrar, a HBO disse pros D&D que eles poderiam fazer 10 temporadas de Game of Thrones. E não só eles escolheram fazer 8 temporadas, como a 7ª e 8ª temporadas foram mais curtas. Ou seja, os caras realmente quiseram se livrar o quanto antes da história. Eles tinham uma proposta para dirigir o reboot de Star Wars, então eles queriam se livrar o mais rápido possível de GOT. Eles não valorizavam a história, eles não pareciam gostar de GOT. Até tem o sentimento que eles desdenhavam um pouco de GOT, que eles falavam que era a escola de cinema mais cara do mundo, porque eles não sabiam fazer um monte de coisa lá no começo, gastaram orçamento com coisas bobas e depois tiveram que regravar tudo. Então assim, os caras realmente desdenhavam um pouco da história. E a gente vê o quanto a história sofreu, especialmente nas suas subtramas. Pra mim, a mais gritante é o arco de Meereen. Igual eu falei, a Daenerys dos livros é a minha personagem favorita disparado porque ela é cheia de dilemas. A Daenerys, ela tá o tempo todo tentando ser melhor, mas ao mesmo tempo sofrendo com as consequências das suas decisões, às vezes decisões bem intencionadas que se voltam contra ela. E todo o arco de Meereen da Daenerys é dela tentando fazer a paz na cidade, porque ela percebe que ser uma conquistadora é fácil, mas governar de verdade, com justiça e trazer estabilidade para o lugar que ela conquistou é muito difícil. Então todo o 5º livro é a Daenerys tentando estabilizar a cidade e tentando conciliar diferentes facções a fazerem uma paz e fazerem a cidade voltar a prosperar, enquanto ela sofre com decisões passadas, porque dominar o Yunkai em Astapor foi fácil, mas os governos provisórios que ficaram nas cidades quando a Daenerys partiu e ela simplesmente conquistou e foi embora, acabaram levando essas cidades a uma miséria muito maior. Então, o arco da Daenerys de Meereen é o tempo todo dela tentando ser melhor, ser uma líder, ser uma pessoa que consegue governar
governar com justiça, ao mesmo tempo sofrendo uma oposição muito forte, pagando o preço de tentar conciliar a paz na cidade, tentar conciliar várias facções, e tudo vai virando uma bola de neve, mas que a Daenerys se torna uma personagem cada vez mais interessante. Porém, eles simplificaram totalmente o arco de Meereen em Game of Thrones. Primeiro porque eles se recusavam em mostrar a Daenerys como essa personagem com fraquezas e nuances e erros que ela cometia, mesmo quando era bem intencionada. E também porque talvez eles não tiveram interesse de fazer uma história de Meereen, porque havia esse foco de que, não, tudo que importa é o Trono de Ferro, tudo que importa é o Westeros. E de novo, eu falo isso aqui em várias vezes, a galera acha que os arcos de Essos não são tão importantes quanto o arco da Guerra dos Tronos. Mas, gente, é parte da mesma história, sabe? O George R. R. Martin está construindo essa história como um todo. Os livros, por exemplo, não se resumem ao Trono de Ferro. Isso não é o mais importante. A história dos personagens, dos seus desenvolvimentos é o que é importante. E a Daenerys em Meereen é tão importante quanto se ela tivesse já em Westeros ou quanto a história do Tyrion ou da Cersei. Não importa onde o personagem está, a história deles que está sendo contada. E a história deles é importante onde quer que eles estejam. Então, o arco da Daenerys em Meereen é crucial para a construção da personagem e para a gente entender quem ela vai se tornar. Até porque no final, a Daenerys se cansa de fazer a paz e decide que ela vai ser uma conquistadora, que ela vai agir pelo fogo e sangue. Mas mesmo que a Daenerys chegue e queime cidades, especialmente a cidade de Volantis nos livros, que eu acho que é mais provável que ela queime, a gente viu a construção de como ela saiu dessa pessoa que está tentando negociar a paz, viu tudo ruir e agora vai tentar pelo fogo e sangue, pelo caminho realmente de queimar cidades e de impor a sua vontade. Então a gente vê essa construção da Daenerys como personagem, isso é muito importante. Mas não só em Meereen isso acontece. Eu acho que a série deixa de explorar melhor outras regiões como as Cidades Livres e até Bravos, que tem vários arcos importantes na história, e a série nunca se aprofunda nisso. Então, quando a Arya tá em Bravos, por exemplo, parece que ela tá lá só de passagem, parece que não é importante. Eles diminuem o nível de importância dos lugares, então quando o personagem tá nessa localização, parece que o arco deles ali não é importante, é só temporário e tem que passar o mais rápido possível. Então, eles também não se aprofundam muito no arco da Arya, da identidade dela e até do que significa a Casa do Preto e do Branco quando ela tá em Bravos. Ou mesmo o Sam, quando tá na Cidadela, por exemplo. Ele tá longe dos núcleos principais, da muralha ou do Trono de Ferro. Então o Sam na Cidadela tem que ser rushado. Não é tão importante assim. Vamos fazer ele passar por ali e já sair. Ou mesmo também personagens como Euron Greyjoy, que são personagens que vêm de uma história, de uma narrativa paralela à história principal. E aí, os produtores nunca pensaram que isso é tão importante a ser desenvolvido. Então eles pegam o Euron Greyjoy e já fazem ele ser um chaveirinho da Cersei, porque ele não é tão importante assim. Ou mesmo, como eu citei no começo, o arco de Dorne. Não é o arco principal, vamos simplificar, vamos acabar. Não saber valorizar o papel das subtramas é talvez o maior erro de Game of Thrones, porque foi o que mais diminuiu a história, o que mais fez com que eles apressassem algumas narrativas, diminuíssem a importância de contextos e de subtramas que são fundamentais. E aí a gente viu aquele final apressado, mal feito e que não consegue agradar 100%. E eu sei que hoje a gente tem um movimento de pessoas que têm assistido Game of Thrones agora e que têm amado Game of Thrones. E aí alguns criadores de conteúdo têm falado sobre isso e têm dito que porque na época a gente criava muita expectativa e quem tá assistindo hoje não tá com expectativa e por isso que eles gostam mais. Sinceramente, eu acho que não é bem esse o ponto da expectativa. Acho que tem um papel, mas eu acho que em especial é que quem tá assistindo hoje em dia, muitas vezes tá rushando a série e não tá parando pra realmente pensar. Porque quando a gente tem uma temporada, ela acaba, e a gente tem um período de 1 ano até a próxima temporada, ou 6 meses, quem é da comunidade, quem gosta da história, vai pensando sobre ela, vai discutindo, vai tendo teorias. Não acho que é só uma questão de expectativa, e sim uma questão de que a gente parou pra analisar a história. Agora, quem rusha a série assistindo uma temporada atrás da outra, você nem tem tempo pra pensar no que você tá assistindo, em quais são as consequências daquilo. Talvez depois que você assistir, você vai parar pra pensar em tudo, e aí não faça tanto sentido. Mas aí você já ficou com uma expectativa boa, porque a sua experiência assistindo em si foi ok. Então eu acho que talvez até o ato de maratonar a série de uma vez só faça com que você não pare para prestar tanta atenção em alguns detalhes, não pare para pensar tanto para que caminhos a trama tá indo, para o que está sendo uma boa decisão, uma decisão dos personagens ou até da produção. Isso faça com que você diminua o valor total da série, né? Eu também penso muito isso sobre literatura. A galera que lê 5, 6, 10 livros por mês, tipo, você tá parando para pensar no que você tá lendo? Você tá parando para analisar as ideias que você tá lendo, os contextos, as minúcias das tramas, ou você só tá rushando? Se você só tá rushando, você tá perdendo muito do conteúdo, sabe? É a mesma coisa que você assistir um filme em 2.0, sabe? Você vai perder muito da trama, das nuances, dos pequenos momentos que são importantes também.
Então assim, eu acho que rushar e não valorizar subtramas foi o grande erro de D&D. E aí acabei falando sobre essa questão do por que os fãs atuais, quem tá assistindo agora a série, às vezes não tá achando o final tão ruim. Eu acho que é porque tá rushando e não tá parando tanto pra pensar em tudo que tá assistindo. Mas enfim, também posso estar errado nessa conclusão. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham que foram os maiores erros aí da produção de Game of Thrones, que mais contribuíram com o final horroroso da série. Essa aqui é a minha opinião, mas eu acho que eu poderia trazer mais algumas outras coisas também. Criticar os D&D nunca é demais. E é isso. Torcer pra que em A Casa do Dragão, na terceira temporada, eles consigam dar um passo atrás e melhorar algumas coisas, e em Cavaleiro 7 Reinos tomara aí que a produção seja um pouco melhor. Parece que o George R. R. Martin está muito mais animado, então tomara que realmente a história é bem fechadinha do Cavaleiro 7 Reinos também, então tomara que eles façam um trabalho melhor de adaptação. Mas é isso, pessoal, no mais eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.